E se coloca a cada instante em que o país se vê às voltas com as chamadas crises de governabilidade. Eu defendo o parlamentarismo por entender que é a maneira mais eficiente, moderna, atual, de trazermos o relacionamento político para um âmbito que não seja o da refrega constante entre o legislativo e o executivo, trazendo daí aquelas consequências das crises de governabilidade. Senador Collor de Mello, eu sei que o seu tempo está terminando, se me permitir um pequeno à parte. Pois não. Senador Paim aqui. Pois não, senador Paim. Senador Collor de Mello, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Quando assinei a sua emenda constitucional, disse a Vossa Excelência que sou parlamentarista. Para a felicidade minha, os outros dois senadores gaúchos, senador Simon e senador Zambiase, também assinaram, para a felicidade nossa e não minha, né, a emenda. Eu acredito que só teremos efetivamente um Congresso forte com o parlamentarismo. E Vossa Excelência foi muito feliz quando disse parlamentarismo, sim, mas com reforma política. Dentro desse pequeno espaço de tempo, é mais meus cumprimentos a Vossa Excelência. Assinei como apoiador e defenderei no mérito o parlamentarismo aqui nessa casa no momento adequado. Meus cumprimentos, senador. Muito obrigado, senador Paim. Senador Simon. Senador Fernando Collor, a presença só comunica a Vossa Excelência somente em razão do número de oradores inscritos, que o tempo do orador está esgotado e em prejuízo dos próximos oradores é que eu peço que os apartes sejam evitados para preservar a fala do orador. Apenas com o propósito de preservar, sabendo da importância do tema abordado por Vossa Excelência. E eu sou parlamentarista. Eu gostaria de fazer uma parte, senador Fernando Collor. Peço a gentileza do presidente Tião Viana, pelo menos, permitir um breve à parte. Senador Fernando Collor, né? Eu gostaria de transmitir a Vossa Excelência que, primeiro, considero extremamente respeitável a iniciativa de Vossa Excelência de propor o parlamentarismo, e inclusive como parte da reforma política que precisamos realizar no Brasil, com temas como a fidelidade partidária, que eu acho essencial, o financiamento público de campanha, muita transparência na forma de se revelar a todos tudo que é feito em termos de arrecadação de recursos. Agora, no que diz respeito ao parlamentarismo, eu, sinceramente, conforme transmiti a Vossa Excelência, tenho algumas dúvidas, especialmente em função daquilo que me parece ser a percepção e a vontade do povo brasileiro de escolher diretamente aquele que é o chefe de governo. Se for algum dia para ser instituído o parlamentarismo, eu seria favorável, e acho que o povo brasileiro, desde que fosse o primeiro-ministro eleito diretamente pelo povo, como acontece pelo menos num país que tem o parlamentarismo, como Israel, mas onde o primeiro-ministro é eleito diretamente pelo povo. Eu tenho a impressão de que, como aliás aconteceu em 1963 e 1993, perguntado ao povo brasileiro se preferiria deixar para o parlamento escolher o seu chefe de governo, que eles prefeririam continuar a escolher, o próprio povo, escolher diretamente. Então, pelo menos eu gostaria de expressar aqui com sinceridade o meu sentimento de que a avaliação do povo brasileiro será de preferir continuar a escolha direta do seu chefe de governo, do presidente, ou se for para mudar para o parlamentarismo, então, o primeiro-ministro também. O que se pretende, nobre senador Eduardo Suplicy, com essa proposta de emenda à Constituição, é exatamente suscitar esse debate. É claro que não podemos falar num sistema parlamentar de governo. Nós não temos um parlamentarismo, temos parlamentarismos. E eles são os mais diferenciados. O parlamentarismo francês pode ser chamado de semiparlamentarismo ou semipresidencialismo.
O parlamentarismo de Portugal também, da mesma maneira. Tem parlamentarismo que é enfim, então temos diversas fórmulas. Essa de Israel é uma fórmula única que eu acho que se adequa e se adapta às questões históricas e às questões muito próprias daquele grande país, daquele bravo país, do seu bravo povo. Então, não seria aquilo que propriamente nós poderíamos dizer que serviria para o modelo parlamentarista. Porque com a eleição, de acordo com a sua opinião, a sua sugestão, de que o primeiro-ministro venha a ser eleito, se põe por terra aí alguns instrumentos ou institutos básicos do sistema parlamentar de governo, que é o voto de desconfiança, a queda do governo, a convocação de novas eleições, e isso tudo deixaria a figura do próprio presidente da República com muito pouca representatividade. Mas o propósito da emenda é exatamente essa, é suscitar o debate, suscitar a discussão, e exatamente também porque estamos num ambiente de absoluta tranquilidade, normalidade democrática e institucional, para que possamos chegar a uma conclusão ouvindo as duas casas do Congresso Nacional. Concluindo, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, devo invocar ainda a circunstância de se tratar de um sistema de governo em que o princípio de pesos e contrapesos se opera sem traumas, ao contrário do que ocorre no presidencialismo clássico, de acordo com a modalidade de executivos fortes, em que esse recurso funciona não como moderador das crises políticas, mas, ao contrário, como seu deflagrador. Reconheço, porém, que a adoção da alternativa ora proposta exige o estabelecimento de um sistema eleitoral com ela compatível, em razão do paralelismo traçado na justificativa entre, por exemplo, o parlamentarismo alemão e o que é praticado na Itália. O primeiro, dotado de mecanismos moderadores com uma cláusula de desempenho e o voto de desconfiança afirmativo, que lhe dão plena estabilidade e reconhecida continuidade institucional, permitiu que entre 1949 e 2006 o país tivesse conhecido apenas 7 gabinetes. De 49 a 2006, a Alemanha teve somente 7 gabinetes, enquanto no mesmo período a Itália passou por mais de 50 governos. Ou seja, há diferenças entre os diversos sistemas parlamentares instituídos nos diversos países do mundo. Mas a Itália, nesse caso, corrigiu. Mas a Itália se adaptou hoje, é diferente. Em 1991, a Itália fez um plebiscito para a mudança exatamente dessas regras eleitorais e começou a vigorar em 1993 um novo sistema que trouxe mais estabilidade à política italiana e aos governos que se instalaram. Acredito, senhoras e senhores senadores, que examinarmos a experiência de outros países numa discussão ponderada, sem preconceitos, lastreada e equilibrada, das vantagens e desvantagens, tanto do presidencialismo quanto do parlamentarismo, será útil e enriquecedora, além de ser uma demonstração de maturidade política, cujo principal objetivo deve ser, unicamente, o do aprimoramento institucional de nosso sistema político, em que não cabem personalismos de qualquer natureza. No curso desse debate, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, espero contribuir, da maneira que for possível, para a defesa da causa em que firmemente acredito, deixando a decisão final a critério de vossas excelências. Muito obrigado pela deferência, senhor presidente. Collor, só se me permite uma breve interrupção. O senhor gostaria de observar rapidamente duas coisas. Primeiro, o seguinte, acho que a questão que Vossa Excelência fere, que é procedente e traz uma contribuição para o debate político, pode ser resolvida com a chamada reforma política ou reforma institucional. O que Vossa Excelência expressa, a meu ver, é o desejo de melhorar as chamadas regras de governabilidade. Isso significa um esforço de fortalecer as instituições. Acredito, então, que se nós fizermos as chamadas reformas políticas, muitas das questões que põem em crise o presidencialismo estariam superadas, na minha opinião.
E, por isso, também considero que os próprios parlamentaristas, se examinarem bem a questão, verificarão que, sem a reforma política, por exemplo, sem mudar o sistema eleitoral, sem fortalecer partidos, o parlamentarismo fracassaria no Brasil. Claro. Eu não tenho dúvida alguma. Então, a primeira tarefa que eu acho que cabe, não somente aos presidencialistas, mas também aos parlamentaristas, é fazer a chamada reforma política. Em segundo lugar, Vossa Excelência colocou também que há formas diferenciadas de presidencialismos e de parlamentarismos. E é verdade. E, a propósito, quero dizer que, cada vez mais, o presidencialismo também se abre a novas experiências. Quer dizer, hoje, um presidencialismo equipotente, que assegure uma equipotência de poderes, se assim posso dizer, é um presidencialismo que reconhece a presença de outros interlocutores. Nesse sentido, gostaria de lembrar uma obra que é ainda muito atual, de Robert Dahl, fala na questão da poliarquia. O presidencialismo, por exemplo, que se pratica no Brasil, já é um presidencialismo que vai além da arquitetura clássica dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Por exemplo, nós vemos surgir outros atores, como, por exemplo, o Ministério Público, por exemplo, o papel das organizações da sociedade. Nós vamos também o poder que hoje dispõe a imprensa, os segmentos da sociedade, o empresariado, os segmentos trabalhistas, etc. A OAB, podíamos dar muitos e muitos exemplos. Então, com isso eu quero dizer que, a exemplo do que ocorre com o parlamentarismo, o presidencialismo também se socorre de novos mecanismos. E acredito que a cultura brasileira é hoje, até pela longa duração do presidencialismo em nosso chão, eu diria que o presidencialismo hoje é um sistema de governo que mais se compatibiliza com a nossa sociedade, que, de alguma forma, já em 2 vezes chancelou, consequentemente, esse sistema de governo. Mas acho que, Vossa Excelência, encerro, senhor presidente, eu acho que Vossa Excelência fertiliza o debate na medida em que traz esse tema à colação e espero que, através da discussão que se fira sobre o tema, nós possamos avançar na reforma política. Porque eu também não acredito que nós possamos superar a questão de governabilidade sem fazermos uma ousada reforma política, que não se restringe apenas ao sistema eleitoral e partidário, mas avança também nessa questão do sistema de governo, na medida em que precisamos remover zonas de atrito entre executivo e legislativo, por exemplo, a medida provisória. Precisamos avançar também na questão da federação, porque o Brasil, com a extensão que tem, com a população que possui, não pode ser governado a partir de Brasília, e precisamos avançar também na melhoria das instituições republicanas tão erodidas em nosso país. E cumprimento Vossa Excelência pelo discurso que fez, embora não seja em defesa do parlamentarismo, não seja parlamentarista, mas não posso deixar de reconhecer que Vossa Excelência traz uma contribuição ao debate da reforma política. Senador Fernando Collor, com a permissão da presidência, Vossa Excelência me concederia uma parte? Pois não. Senador Fernando Collor, eu acho que Vossa Excelência traz a lume uma sugestão, um projeto, uma proposição da mais alta importância, de vez que a nossa Constituição, ela foi formulada, foi elaborada, prevendo a instituição do parlamentarismo no Brasil, a Constituição de 1988. No entretanto, por variadas razões, que aqui não cabe na discussão neste momento, o parlamentarismo não foi instituído, inclusive porque o povo rejeitou duas vezes. Ocorre que, com a liderança nacional de um presidente da República, boa vontade do Congresso Nacional, das lideranças, inclusive de Vossa Excelência, que, sem dúvida alguma, é uma das figuras proeminentes desse Senado Federal, o parlamentarismo poderá vir a ser instituído em nosso país, que é o regime mais democrático, é o regime representativo das forças populares, porque a Câmara dos Deputados vai eleger deputados e um deles, quem sabe a forma de parlamentarismo que Vossa Excelência está sugerindo, não seja essa, de que um deputado seja o escolhido para governar o país. Agora, essa dicotomia entre
do presidente da República ser o executivo, o governante das ações administrativas e, ao mesmo tempo, ser chefe de Estado, isso aí, sem dúvida alguma, que contribui para a falta de eficiência de algumas ações, tanto no plano externo como no plano interno. E, de outro lado, a reforma política, como disse o senador Marco Maciel, é imprescindível para que o parlamentarismo dê certo. Essa questão da fidelidade partidária precisa ser resolvida o mais rápido possível. Financiamento público de campanha, quer dizer, acho que essa proliferação de partidos políticos daria uma grande dificuldade ao equilíbrio do sistema parlamentar em nosso país. Só que foi bom que Vossa Excelência trouxesse essa questão aqui ao debate. Eu sou parlamentarista, não é? E sem dúvida que eu estarei ombro a ombro com Vossa Excelência nessa luta. Muito obrigado, senador Valadares. Eu gostaria apenas, respondendo ao senador Marco Maciel, do senador Valadares, lembrar que, na questão de 1998, aquilo que o senador Valadares agora se referiu, a Comissão de Sistematização, presidida pelo então senador Afonso Arinos, ofereceu o que seria um anteprojeto de Constituição aos constituintes. E o que saiu dessa comissão de sistematização foi, como disse o senador Antônio Carlos Valadares, o sistema presidencialista, o sistema parlamentarista com 4 anos de mandato. E incluindo aí, claro, a medida provisória, que é um instrumento típico de um sistema parlamentarista de governo. Posteriormente, no plenário, muitas modificações aconteceram. E a Constituição de 1988, ela definitivamente amarrou o chefe do Executivo. E eu dou inteira razão à frase pronunciada pelo então... Presidente Collor, senador, eu vou dar mais 2 minutos, porque realmente a lista é grande e o assunto levantado por Vossa Excelência é apaixonante, senão nós vamos debater todo dia aqui. Sarney, que com aquela Constituição era impossível governar. E realmente é por isso esse excesso de medidas provisórias, porque sem elas o presidente não consegue governar. Num sistema parlamentarista de governo, isso não ocorreria. E sobre a estabilidade, senador Marco Maciel, desde 1926, foi a última vez em que, e Arthur Bernardes, que governou os 4 anos com o estado de sítio, em que um presidente eleito democraticamente passou, cumprindo o seu mandato, passou para um outro presidente também eleito democraticamente que cumpriu o seu mandato. Agora, com o ex-presidente Fernando Henrique e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se repetirá esse fato. De 1926 até o presente momento, nenhum governo que se estabeleceu na República dentro do sistema presidencialista concluiu inteiramente o seu mandato, o que prova que o sistema presidencialista ele não dá essa estabilidade política que todos nós buscamos. Senhor presidente, eu agradeço a sua deferência, a sua paciência. Muito obrigado aos senhoras senadores e senhores senadores. E eu espero contar com o apoio de todos para participar ativamente deste debate, que eu acredito levará ao aprimoramento institucional e político do nosso país. Muito obrigado.